Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos utilizar as páginas de 8 a 12 do nosso livro, a unidade 1. Vamos falar sobre localização e movimentação. É muito interessante a aula de hoje. Vamos lá? Bom, olha só, aí no livro de vocês têm todas essas imagens. Vamos acompanhar com a professora? Sigo na rua Orlando e então, bom, observando aqui, a gente percebe que ele está recebendo orientações de como chegar até um determinado endereço. Agora ela continua explicando. Siga em frente na rua Orlando. Quando passar a padaria, vire na próxima rua à esquerda. Minha casa estará no segundo quarteirão à sua direita. Entendi. Até mais, Marta. Obrigada. E então ele sai com essas informações que recebeu. E aí ele diz assim: acabamos de entrar na rua Orlando. Olha, papai, a padaria foi um ponto de referência que Marta deu para ele, né? E agora é só virarmos na próxima rua à esquerda. Ou será à direita? Bom, galerinha, quando nós vamos a algum lugar, nós precisamos de saber o endereço. Se nós não soubermos ainda o local, se é a primeira vez que nós vamos, precisamos sempre de pontos de referência. Bom, hoje nós temos os celulares com internet, com GPS, que nos ajudam muito, mas às vezes não dá certo. Então é muito importante nós pegarmos a maior riqueza de detalhes, de informações e de referências sobre o lugar para onde nós vamos. Bom, faz de conta que você vai receber uma visita de algum colega, né? Estamos na pandemia, não podemos visitar ninguém, mas faz de conta que você vai receber uma visita. Como você explicaria para um colega um caminho para chegar até a sua casa? É uma resposta pessoal. Você pode escrever algumas referências aí, pode escrever até no seu caderno, ou se você quiser gravar um áudio explicando como faria para chegar à sua casa, ok? Você tem que falar o endereço, um ponto de referência, né? Ou mais, não só um, mais pontos de referência, a maior riqueza de detalhes, tá bom? Perto de onde você mora, há lugares que são usados como ponto de referência? Quais pontos de referência você costuma utilizar para indicar um caminho? Bom, nós sempre utilizamos como pontos de referência lugares conhecidos, como mercados, farmácias, escolas, né? Entre outras, lojas. Então, ponto de referência é algo assim que chama a atenção, que é bem conhecido, geralmente um lugar público, uma igreja, né? Uma escola, às vezes um campo de futebol. Enfim, você pode utilizar várias opções. Bom, você já visitou com seus familiares algum lugar desconhecido? Eles usaram algum tipo de mapa para se localizarem nesse lugar? Então vocês vão pensar, vão conversar aí na família. Para que lugar que vocês foram? Que foi a primeira vez que vocês não conheciam, se foi difícil chegar lá? Como vocês fizeram para se localizar, para chegar até esse determinado lugar? Usaram mapa, GPS, né? Ou fizeram um mapinha com base nas orientações que receberam de alguém? Me contem como foi essa experiência. No espaço abaixo, faça um desenho de parte do bairro onde você mora. Desenhe pontos de referência de locais próximos, por exemplo, um parque, uma praça, uma loja, uma padaria. Então, aí é do seu bairro, tá? Da sua casa e quais os pontos de referência. Capriche no desenho. E nessa atividade, ela está na página 11. Tem mais atividades nessa página, mas eu coloquei em especial esse destaque para facilitar a visualização de vocês, tá? Bom, nós temos aí uma malha quadriculada. Então, veja na ilustração abaixo que o carrossel está localizado na coluna B, linha 2, ou seja, B2. Bom, nós estamos falando de localização na malha quadriculada. Então, aqui eu tenho colunas
Tenho coluna A, B, C, D, E, F, G, H, I. E tenho linhas. Linha 1, 2, 3 e 4. Bom, aqui está dizendo que na coluna B, na linha 2, tem um carrossel. Viram como é essa localização? Então, o carrossel está na localização B2, coluna B, linha 2. Vamos ver se vocês conseguem fazer o exercício? Indique a localização da roda gigante. Em que coluna está a roda gigante e em qual dessas linhas? Tá? E vocês vão fazer como no exemplo aqui, ó, B2, onde está o carrossel. O que está localizado na coluna D, na linha 1? Vocês vão escrever aqui. Invente uma pergunta sobre a localização de um dos elementos da figura e peça para um colega responder. Bom, vocês podem pedir para alguém em casa, né, para te acompanhar. O coleguinha que vai ser substituído por alguém da sua família, ok? Vocês vão observar aqui essa cena, as imagens, e vão elaborar uma perguntinha para as pessoas responderem. Bom, usando uma letra e um número, indique a localização de cada figura abaixo. Então, nós temos o quadrado, o círculo e o triângulo. Bom, então, o quadrado está em qual coluna, em qual linha? E o círculo? E o triângulo? Vocês vão responder aqui, tá bem fácil. Bom, nessa atividade, vocês também vão observar aqui e seguir as dicas para a realização do exercício. Iberê estuda na escola indígena que fica na reserva em que vive. A escola fica no local indicado por C1 na imagem ao lado. Então, aqui eu tenho as colunas A, B e C e tenho as linhas 1, 2, 3. A escola do Iberê fica na coluna C, linha 1. Então, observe muito bem onde é a escola do Iberê, ó. C1. Bom, a moradia de Iberê está localizada na coluna A e na linha 3. Contorne na imagem acima a moradia de Iberê. Então, você vai olhar na coluna A, na linha 3, e vai fazer um círculo, contornar onde fica essa localização. Qual coordenada abaixo indica a localização da moradia de Iberê? Marque um X. Então, a moradia dele fica na coluna A1 e na linha 1 fica na localização A1, A3 ou C3. Encontre na imagem acima onde fica a moradia de Nina, uma amiga de Iberê. Agora, escreva uma coordenada para indicar a localização da moradia de Nina. Bom, como que eu vou saber onde é a casa da Nina, professora? Está escrito lá no desenho, moradia de Nina. Você vai ver em qual coluna e em qual linha e vai colocar aqui essa localização. E para saber, é muito importante nós falarmos sempre sobre as diversidades, não é mesmo? E aqui nós percebemos, falando do Iberê, falando da escola indígena, e em maio, em abril, dia 19, nós comemoramos o Dia dos Povos Indígenas. Então, é importante nós conhecermos sempre sobre as diferenças e as tradições. Então, olha o que acontece quando eles vão para as escolas indígenas, os aluninhos. Antes de serem alfabetizados na língua portuguesa, os alunos que frequentam escolas indígenas são alfabetizados na língua materna, ou seja, da tribo deles. Isso só não acontece nas escolas indígenas do Nordeste brasileiro, pois a maioria dos indígenas dessa região fala somente a língua portuguesa. Que pena, né, galerinha? O ensino da língua materna e da história da comunidade é muito importante para a preservação da cultura indígena. Então, nós temos sempre que aprender a respeitar as diferenças e valorizar as outras culturas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre localização e movimentação e caprichem nas atividades. Um beijo!